Olá, meus amores do terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula do nosso plano de estudos. Estamos na terceira semana do nosso PET e vamos trabalhar essa semana com esportes. Nós temos aí um texto que fala sobre saúde, tecnologia e atividade física, né? Nós estamos com esse tema. Então, esse texto aí, vocês vão ler esse texto para compreensão. E o texto fala sobre a tecnologia na prática de atividade física e eu vou falar um pouco sobre ele. Bom, gente, é impossível apontar um setor do mercado que não tenha sido influenciado amplamente pelo surgimento das novas tecnologias. A prática de atividade física não é diferente. As novas tecnologias, elas funcionam como um importante aliado na hora de entrar em forma, na hora de iniciar um programa de atividade física ou até mesmo na hora de mudar os hábitos alimentares. Hoje em dia nós sabemos que tem programas e aplicativos de celular que lembra a pessoa até a hora que ela deve ou não tomar água, né? Ele apita no horário certo para tomar água. Porém, os resultados, né, vão depender muito da qualificação profissional para orientar de maneira segura e eficaz essas pessoas que estão praticando e fazendo o uso da tecnologia. Não somente elas vão ter só que fazer a aquisição dos produtos tecnológicos ou os aplicativos para auxiliarem na prática esportiva. Elas vão ter que ter algumas pessoas, alguns profissionais para poder atendê-las. Nós sabemos que os benefícios da prática de atividade física, eles são inúmeros. Eles vão muito além do físico. O que nós vemos nas redes sociais, na mídia, é uma exposição de corpos bem torneados, né, de pessoas, homens e mulheres com corpos esculturais, homens musculosos, porém sem formação específica nenhuma para poder prescrever nenhuma atividade física. O que difere o remédio e o veneno é a dose certa e a indicação certa. Na medicina é assim. Na atividade física, funciona da mesma forma. Para cada pessoa, existe uma especificidade no treinamento. Há alguns produtos tecnológicos que, com certeza, eles transformam, sim, e ajudam muito na prática de atividade física. Um exemplo dele é o frequencímetro. O que é o frequencímetro? O frequencímetro é um aparelho, um relógio digital que monitora a frequência cardíaca. Mas será que todos os aparelhos tecnológicos, eles podem ajudar? Bom, outro fator que já foi citado aí e que é importante e fundamental é que, à frente da utilização desses aparelhos, né, junto à frente da utilização desses aparelhos, deverá estar um profissional qualificado. No caso da atividade física, os profissionais serão os profissionais da área de educação física, fisioterapia e os médicos. Então, vamos lá. Vamos às atividades, vamos refletir. Na atividade 1 aí nós temos dois quadros. Nós temos o quadro 1, que aponta as tecnologias utilizadas para a prática de atividade física. Inclusive aí o primeiro citado é exatamente o que eu falei, o relógio digital que monitora a frequência cardíaca. O nome dele é frequencímetro. No outro quadro, nós temos a tecnologia para ajudar nas tarefas do dia a dia, que são, aí nós colocamos carro, geladeira, aí pode colocar outras coisas, televisão, no caso de entretenimento, então aí vamos colocar outras coisas. O que é para fazer nesse quadro? Vocês vão acrescentar em cada quadro alguns outros produtos que auxiliam na tecnologia para atividade física e outros produtos de tecnologia que nos auxiliam nas tarefas do dia a dia. Na atividade 2, nós temos uma charge. Essa charge, ela mostra de que maneira a tecnologia está influenciando na atividade física. Nós temos aí 3 pessoas praticando atividade física ao ar livre. Nós temos uma primeira pessoa aí que está apenas com a sua vestimenta esportiva, tênis, e fazendo sua corrida normalmente. Ele está desprovido de qualquer aparelho ou recurso tecnológico. Nós temos uma mocinha que está correndo usando
um aparelho aqui, celular, e um fone. Acredito eu, ela está usando uma música, então ela está correndo e sendo motivada por aquela música. Nós temos aí um terceiro cara que já extrapolou. Ele foi além do que os recursos tecnológicos podem trazer como benefícios, né? Esse malucão tá aí com um aparelho celular na cabeça, né? Tá com outro dispositivo aqui na cintura e foi muito além, que ele levou até um notebook para a prática esportiva. Então, nessa charge aí, essas 3 imagens, você vai analisar e vai responder no quadro. Qual é a sua opinião em relação à utilização de aparelhos tecnológicos na prática de atividade física ou esportiva? Eles influenciam positivamente, negativamente? Sim, eles podem influenciar positivamente e negativamente. Mas eles são essenciais? Estamos vendo aí que também não, né? Porque o cara está fazendo a sua prática de atividade física normalmente, sem nenhum recurso tecnológico. Na atividade 3, está perguntando: você já utilizou algum dispositivo eletrônico ou aplicativo para realizar alguma prática de atividade física? Ou você conhece alguém que faça uso dessa tecnologia? Registre aí pra gente. Depois nós temos: em sua opinião, os aparelhos são confiáveis e podem ser utilizados sem orientação de um profissional? No caso aí do profissional de educação física, fisioterapeuta ou médico? Pesquise os fatores de risco. Então, vocês vão pesquisar quais são os fatores de risco que podem ocorrer quando a pessoa pratica uma atividade física com o uso, né, e a orientação apenas dos recursos e dos aparelhos tecnológicos. Vocês vão pesquisar os riscos e colocar no quadro aí. Na atividade 4, após a pesquisa da atividade 3, crie uma campanha de conscientização quanto ao uso de tecnologias nas práticas de atividade física. Então, o que será feito aí? Vocês vão lembrar das aulas de português, vocês podem fazer folders, cartazes, para poder colocar essa campanha, criando essa campanha onde vocês vão enfatizar a importância do uso da tecnologia na prática de atividade física, mas de uma maneira consciente, de uma maneira educativa, ok? Em seguida, nós temos aí, vamos praticar. Nesse vamos praticar, nós temos: ao longo dos anos, as novas tecnologias foram desenvolvidas. Certamente na época em que os seus avós, pais e tios tinham a mesma idade que você tem hoje, existiam outras tecnologias. Então converse, que tal conversar com eles sobre esse assunto? Você irá se surpreender. Então nós sabemos que o desafio, hoje em dia, nós estamos tendo um desafio muito grande na área da tecnologia. Nós, professores, somos um exemplo muito forte disso. Nós estamos tendo que nos desdobrar para poder criarmos aulas, fazer aulas, gravar as aulas em celulares ou computadores para poder apresentar o conteúdo para vocês. E muitos de nós não têm muita familiaridade ou acesso a essas práticas, não é? Na atividade 2, agora temos um desafio. Então, o desafio é o seguinte, vamos ler aqui primeiro. Está lançado o desafio para você e para toda a sua família. Então, qual é o desafio? Está lançado o desafio para você e toda a sua família. Sem aparelhos eletrônicos é possível se divertir. É possível sim. Então, nós temos aí um Tangram. Nós estamos falando de um Tangram. Então, nós temos o Tangram no anexo 1, a figura, e temos um outro tabuleiro. A que nós vamos utilizar é o Tangram. Então, o desafio é o seguinte: vocês deverão reproduzir esse Tangram em um papel rígido, né, numa cartolina, recortar e executar esse Tangram, o jogo do Tangram, que nós já sabemos, né, que o jogo de Tangram é um jogo de quebra-cabeça, onde vocês vão misturar as peças e formar. Vocês vão executar esse jogo na prática com os familiares. E após, vocês vão registrar no caderno qual é a experiência que se teve de um jogo simples, mas que pode se tornar agradável
praticado com os familiares. Cláudia, eu preciso registrar? Precisa registrar sim. Por que vocês precisam registrar? Porque quando os pets forem entregues, eu gostaria de ver qual é a experiência que vocês tiveram ao executar essa atividade, certo? Nós temos aí ainda, que eu deixei na sequência por último, nós temos uma coisa muito importante para o terceiro ano. Nós temos o tema para redação. Então, leia o texto abaixo. Após a leitura, elabore uma redação sobre. Então, qual é o tema da redação? As consequências do uso excessivo de aparelhos eletrônicos no dia a dia das crianças e adolescentes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto. Após terminar de ler o texto todo, seguindo todos aqueles padrões de como se faz uma redação, né, gente? Todas aquelas normas, vocês vão fazer a redação com esse título aí, ok? Então, gente, por essa semana é só. Eu espero que vocês tenham bons estudos, consigam responder todas as atividades e até a próxima semana.